Oh, peraí. Lucas Cinti, vulgo eu. Lançou uma música nova e como é que tu ainda não escutou? Essa visão som mais calma, perfeito pra colocar no fone de ouvido, relaxar e viajar um pouquinho. Eu vi, compartilha com quem curte esse tipo de som, dá aquele hype pra ajudar. Se você fortalece o projeto, eu consigo trazer cada vez mais conteúdo por aqui. Tá no card e no primeiro link da descrição. Enquanto Michael Jackson vivia o maior momento de sua carreira, com o álbum mais vendido da história, e se tornando o maior astro pop do planeta, seu próprio pai estava nos bastidores fazendo um acordo que poderia acabar com a maior turnê da vida de Michael antes mesmo dela acontecer. Não era um concorrente tentando derrubá-lo, uma gravadora querendo controlar sua carreira, ou alguém de fora querendo prejudicá-lo. Era o próprio pai, a pessoa que deveria protegê-lo. Joe Jackson olhou para a era Thriller, um período em que o Michael dominava a música, a cultura e a indústria como ninguém jamais tinha feito, e não viu só o sonho do filho se tornando realidade. Enquanto o mundo comemorava um artista quebrando recordes, conquistando milhões de fãs e mudando a história da música para sempre, Joey viu uma oportunidade de recuperar o controle, voltar ao centro das atenções e ganhar influência de novo. Para ele, aquele não era só um momento de Michael Jackson, era a chance de colocar seus próprios interesses em primeiro lugar. O que Joey Jackson fez no fim de 83 não foi uma decisão por impulso, nem um simples desentendimento entre pai e filho. Foi um plano pensado e organizado nos bastidores, antes mesmo de Michael entender o que estava acontecendo. Enquanto Michael estava focado num sucesso gigantesco de Thriller, trabalhando na própria carreira e planejando seus próximos passos, seu pai tomaria decisões que mudariam completamente aquele momento da sua vida. E quando Michael descobriu tudo, já era tarde. O acordo já tinha sido fechado, os contratos já tinham sido assinados e toda a estrutura da turnê já estava sendo preparada. A turnê solo de Thriller, que tinha potencial para ser o maior show da história da música e marcar de vez Michael como o maior artista solo do mundo, acabou sendo deixada de lado. E isso não aconteceu por falta de dinheiro, problemas de saúde, falta de criatividade ou medo de subir no palco. A turnê foi interrompida por uma decisão tomada justamente pela pessoa que deveria proteger os interesses de Michael. Nesse vídeo você vai entender tudo o que aconteceu nos bastidores dessa história. Vou mostrar qual foi o acordo feito por Joe Jackson, com quem que ele negociou, quais eram seus interesses e como essa decisão mudou completamente os planos de Michael Jackson em um dos momentos mais importantes de sua carreira. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa o like, hype o vídeo. Se você puder me ajudar, vira membro do canal. É só R$8, você vai me ajudar muito. Ainda vai ganhar acesso a um grupo no WhatsApp só pros membros, vai poder conversar diretamente comigo. Parece um valor pequeno, mas já vai ser de grande ajuda. E é isso, bora pro vídeo. Lançado em 30 de novembro de 1982, Thriller chegou em uma fase que Michael Jackson já era uma grande estrela solo. Seu primeiro álbum pela Epic Records, Off the Wall, tinha sido um verdadeiro sucesso. O disco teve 4 músicas no top 10, vendeu cerca de 12 milhões de cópias e se tornou o álbum mais vendido já feito por um artista negro naquela época. Para muitos cantores, aquilo já seria o máximo da carreira, mas para Michael, aquilo era só o começo. Com Thriller, Michael queria fazer algo muito maior. Ele não queria apenas vender milhões de discos, queria criar um álbum que mudasse a música pop para sempre. Durante a gravação ele mostrou todo o seu lado perfeccionista. Ao lado do produtor Quincy Jones, Michael passou meses trabalhando em cada pequeno detalhe. As batidas, as letras, os arranjos, até a forma como a música se conectava com a outra pessoa. Nada podia ficar de qualquer jeito. Michael também mostrou seu grande talento como compositor ao participar da criação de grandes sucessos do álbum como Beat It ou When the Stars Something. Ele não era só o cantor daquelas músicas, ele tinha uma visão completa de como aquele projeto deveria ser. O objetivo dele não era só lançar um álbum de sucesso, Michael queria criar algo que fosse lembrado por décadas. E foi exatamente isso que Thriller acabou fazendo. Quando o álbum foi lançado, o sucesso não veio de uma hora para outra. No começo, a indústria da música ainda não tinha percebido o tamanho do fenômeno que estava surgindo. O impacto de Thriller foi crescendo aos poucos, até chegar a um ponto que ninguém mais conseguia ignorar Michael Jackson. Em janeiro de 83, tudo mudou com o lançamento de Billie Jean nas rádios. Aquele baixo marcante, o clima de mistério e a produção extremamente precisa fazia a música parecer diferente de tudo que existia naquele momento. Era uma mistura de música pop dançante, moderna e sofisticada, mostrando uma nova maneira de criar música pop. Em poucas semanas, Billie Jean estava em todos os lugares. Depois veio Beat It, com o famoso solo de guitarra de Ed Van Halen, chamando a atenção dos fãs de rock e pop ao mesmo tempo.
A música quebrou barreiras, mostrou que Michael não pertencia só a um estilo, ele conseguia misturar diferentes sons e conquistar públicos totalmente diferentes com a mesma canção, e o sucesso não parou por aí. Vieram a Wanna Be Start Something, Human Nature, Pretty Young Things, e a própria faixa título, Thriller. Ao todo, 7 músicas do álbum foram lançadas como single, algo extremamente raro na história da música. E o mais impressionante é que todas elas conseguiram entrar no top 10. Esse álbum dominou a música durante tanto tempo que praticamente virou a trilha sonora de 83. O disco deixou de ser só um grande sucesso e passou a ser um momento histórico da cultura pop. No fim daquele ano, Thriller já tinha quebrado o recorde de álbum mais vendido da história, algo que parecia impossível para um artista solo. Com o passar dos anos, o álbum ultrapassaria a incrível marca de 66 milhões de cópias vendidas no mundo todo, mantendo até hoje o título de álbum mais vendido de todos os tempos. E o impacto de Thriller foi muito além das vendas. Michael Jackson também mudou completamente a forma como os artistas viam os videoclipes. Em dezembro de 83, ele lançou o curta-metragem de Thriller, uma produção tão grande que fez um simples videoclipe parecer um filme de cinema. Com um orçamento de $50 mil, uma quantia enorme para a época, o projeto foi dirigido por John Landis, o mesmo diretor de Um Lobisomem Americano em Londres. O clipe tinha uma história de terror, uma coreografia que marcou gerações e uma produção que nunca tinha sido vista antes. O vídeo mudou completamente o nível da indústria musical, mostrou que o videoclipe poderia ser muito mais do que só uma forma de divulgar uma música. No final de 83, Michael Jackson não era só um artista famoso. Ele tinha alcançado um nível de sucesso que poucos músicos na história conseguiram chegar. Ele tinha criado o álbum mais vendido da música, conquistado 8 Grammys em uma única noite no Grammy Awards. Sua influência não estava só na música, mas também na televisão, na dança, na cultura pop. E depois de tudo isso, o próximo passo parecia óbvio: uma grande turnê mundial de Thriller. Fãs, profissionais da indústria, e segundo muitos relatos, o próprio Michael queria ver aquele fenômeno chegar aos palcos de todo o planeta. Mas mesmo com todas as expectativas, essa turnê que parecia certa nunca aconteceu. A ideia de uma turnê solo de Thriller não era só um boato ou um plano jogado no ar dos bastidores. Era um projeto real que a equipe de Michael Jackson estava analisando naquele momento. Segundo John Branca, advogado de Michael Jackson durante essa fase, o cantor realmente planejava fazer uma turnê mundial sozinho para divulgar o álbum Thriller. Isso parecia ser o próximo passo perfeito para a carreira dele. Afinal, o álbum ainda estava vendendo milhões de cópias pelo mundo, quebrando recordes, conquistando fãs todos os dias. Tinha acabado de mudar completamente a forma como as pessoas viam os videoclipes. Michael estava no auge, sua fama só aumentava, e tudo indicava que uma turnê solo poderia se tornar um dos maiores eventos da história da música. Era o momento perfeito para ele subir aos palcos sozinho e mostrar ao mundo uma nova fase de sua carreira. Imagina como essa turnê poderia ter sido. Entre 83 e 84, Michael Jackson estava vivendo o melhor momento da sua carreira. Ele estava no auge de sua forma física, artística e criativa. Em março de 83, ele apresentou o Moonwalk pela primeira vez no especial de 25 anos da Motown, uma apresentação que entrou para a história e fez milhões de pessoas perceberem que Michael estava em outro nível como artista. Naquela época, ele estava extremamente focado, cheio de energia e com uma mistura rara de voz, dança e presença de palco que nenhum outro cantor conseguia alcançar. Cada movimento dele chamava atenção. Cada apresentação virava um grande evento e sua imagem começava a ficar muito maior do que a música. Uma turnê solo baseada no álbum Thriller, com Michael no auge da sua criatividade, poderia ter sido muito maior do que só uma sequência de shows. Poderia ter sido um espetáculo completamente inovador, mudando de novo a forma como os artistas se apresentavam ao vivo e criando um dos maiores momentos da história do entretenimento. Ele passaria por todos os continentes. Seria uma turnê capaz de quebrar recordes de público, podendo se tornar o maior evento musical do século XX. Michael sabia o tamanho do impacto que poderia causar. As pessoas ao redor dele também entendiam que aquele era um momento raro, uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse na história da música. Mas tinha outra pessoa que também sabia disso. Alguém que acompanhou de perto Michael Jackson desde o começo e viu o filho se transformar em uma das maiores estrelas do entretenimento. Essa pessoa era Joseph Walter Jackson, pai de Michael Jackson, seu antigo empresário e o homem que ajudou a construir o caminho que levou o filho ao estrelato. Só que naquele momento, John enxergava algo além do sucesso artístico. Ele viu uma nova oportunidade surgindo, e uma decisão tomada por ele acabaria mudando completamente o destino daquela que poderia ter sido a maior turnê da carreira de Michael Jackson.
Para entender o que motivava Joey Jackson no final de 83, a gente tem que saber como é que era a situação dele naquele momento. Michael estava começando a seguir seu próprio caminho e se afastando da influência do pai. Durante muitos anos, Joey foi o responsável por comandar os Jackson 5, controlando praticamente tudo: o dinheiro da família, os contratos e até a forma como os filhos deveriam agir. Seu jeito rígido, baseado em medo e disciplina, fez com que ele ganhasse muito dinheiro usando o talento dos próprios filhos. Por décadas, Joey foi a pessoa que guiou a carreira dos Jackson, mas tudo tinha mudado. Michael agora era uma estrela mundial, capaz de tomar suas próprias decisões e montar sua própria equipe sem precisar do pai. O sucesso de Thriller aconteceu sem a participação de Joey. A parceria com Chris Jones, o trabalho com a Epic Records e toda a estrutura por trás do álbum eram controlados por outras pessoas. Pela primeira vez, Joey viu o filho alcançar o maior sucesso da história da música sem depender dele. Para alguém que passou anos no controle da carreira dos Jackson, essa realidade era difícil de aceitar e criava uma situação bastante complicada. Michael tinha crescido muito além da influência do pai. Ele não era mais o integrante mais famoso do Jackson 5. Agora ele era uma superestrela mundial, com uma imagem própria, uma carreira solo gigante e uma equipe profissional que trabalhava ao redor dele. A situação dos outros filhos de Joey era diferente. Jack, Tito, Jermaine, Marlon e Randy ainda estavam tentando manter os Jacksons vivos na indústria da música, mas o grupo já não tinha o mesmo impacto dos anos anteriores. Sem o brilho de Michael Jackson, o poder comercial da banda era muito menor. A família precisava de algo enorme, um evento capaz de chamar novamente a atenção do público e gerar muito dinheiro. E em 84, tinha só uma pessoa capaz de fazer isso acontecer: Michael Jackson. O problema é que Michael já não precisava mais dos Jackson para ser famoso. Ele já era o maior artista do mundo e conseguia seguir sua carreira sozinho. Foi nesse momento que Joey Jackson começou a buscar uma forma de reunir a família novamente. Segundo relatos da época, ele entrou em contato com Don King, um famoso e polêmico empresário do boxe, conhecido por organizar grandes eventos. A ideia de Joey era aplicar a mesma forma dos grandes eventos esportivos. Ele queria criar um espetáculo gigante, juntar novamente os Jackson no palco e transformar essa reunião familiar em algo que pudesse atrair milhões de fãs e colocar o nome da família de volta no topo da indústria do entretenimento. Don King não vinha da indústria da música, ele era um negociador, alguém que entendia o poder da mídia, da publicidade e dos grandes acordos milionários. Quando viu o sucesso de Michael Jackson com Thriller, ele percebeu uma oportunidade perfeita. King sabia que Michael não era só um cantor famoso, ele era o maior fenômeno cultural do mundo naquele momento, uma verdadeira máquina de vender ingressos, discos e produtos. Tudo que envolvia o nome de Michael Jackson tinha potencial para se transformar em um evento gigantesco. King colocaria $3 milhões para iniciar uma turnê de reunião dos Jackson. A turnê teria o patrocínio da Pepsi, que queria se aproximar do fenômeno de Thriller e ligar sua marca ao artista mais famoso do planeta. Em troca, todos os Jacksons, incluindo Michael, participariam do projeto. O nome da turnê seria Victor Tour, inspirado no novo álbum dos Jackson com o mesmo nome. Joey ganharia sua parte do acordo, Don King receberia sua porcentagem, os irmãos teriam a chance de voltar aos grandes palcos e a família Jackson voltaria a dominar os holofotes. Mas para Michael, aquilo significava perder algo muito maior: a chance de fazer sua própria turnê solo de Thriller, um projeto que poderia se tornar o maior espetáculo da história dos shows ao vivo. A maior oportunidade comercial da carreira de Michael Jackson acabou sendo deixada de lado antes mesmo de ser anunciada oficialmente. O detalhe mais impressionante dessa história é o momento em que tudo aconteceu. O acordo entre Joey Jackson e Don King foi anunciado oficialmente em uma coletiva de imprensa, no dia 30 de novembro de 83, e a escolha da data chamou muita atenção. O anúncio aconteceu exatamente um ano depois do lançamento de Thriller. Joey sabia que o Michael estava vivendo o maior momento da carreira e aproveitou aquele momento para apresentar a Victor Tour como o grande retorno da família Jackson aos palcos. Michael Jackson não queria fazer a Victor Tour. Desde o começo, Michael deixou claro que não estava animado com a ideia da turnê. Para ele, aquele era o momento de seguir em frente, não de voltar para o passado. Naquele momento ele estava focado em novos projetos, em novas ideias. Voltar a dividir o palco com seus irmãos significava retornar ao grupo que tinha feito sua fama, mas Michael já não era mais o mesmo artista de antes. Ele não queria ser visto apenas como mais um integrante dos Jackson. Depois de anos trabalhando para construir sua identidade solo, ele queria mostrar que seu sucesso vinha dele.
Para Michael, a Victor Tour parecia voltar para uma fase que ele já tinha deixado para trás. Enquanto seus irmãos viam a turnê como uma grande oportunidade de reunir a família novamente, Michael sabia que não precisava mais dos Jackson. Ele já tinha se tornado, sozinho, o maior astro do planeta. Segundo vários relatos, quem acabou fazendo Michael aceitar a Victor Tour foi a pressão de sua mãe, Katherine Jackson. Ela era uma das poucas pessoas no mundo que realmente conseguiu influenciar Michael, e usou o amor e a ligação que ele tinha com a família para convencê-lo. Katherine sabia que os irmãos de Michael dependiam daquela turnê, que o nome Jackson ainda tinha muito valor e que uma recusa dele poderia prejudicar todo mundo que estava naquele projeto. Para ela, aquilo não era só sobre dinheiro ou shows, era uma oportunidade de reunir a família de novo, juntar os filhos que ainda faziam parte do grupo, mesmo com todas as dúvidas, com a vontade de seguir sua carreira solo e com uma sensação de que esse momento pertencia ao passado. Michael não conseguiu dizer não para sua mãe. A relação dos dois era muito forte e ele não queria decepcioná-la. O acordo com Don King já estava fechado, o patrocínio da Pepsi já estava confirmado, o anúncio da turnê já tinha sido feito e todo mundo já esperava pelo retorno do Jackson ao palco. Quando Michael percebeu, tudo já tinha acontecido por trás das câmeras, a situação já estava avançadíssima. A turnê já tinha sido organizada e seria muito difícil cancelar naquele momento. As pessoas próximas sabiam que ele não estava feliz com aquilo, mas sua opinião acabou sendo deixada de lado por causa dos interesses da família e do dinheiro envolvido. Michael sentiu que estava sendo levado por uma decisão que já tinha sido tomada por outras pessoas. Don King, o responsável por fazer a promoção da turnê, criou um sistema que gerou muita polêmica. Os fãs precisavam enviar uma ordem de pagamento de $120 para participar de um sorteio. Só quem fosse escolhido poderia comprar 4 ingressos, cada um custando $30. Esse sistema acabou sendo muito criticado, porque muitos fãs tiveram que gastar dinheiro só para tentar a sorte de conseguir comprar os ingressos. Para muitos aquilo mostrava como a turnê estava sendo tratada, mas como um grande negócio do que como um evento feito para os fãs. As pessoas tinham que pagar antes mesmo de saber se realmente conseguiriam comprar os ingressos. Michael Jackson ficou bastante incomodado com essa situação e reclamou publicamente, exigindo que o sistema fosse mudado. Ele não concordava com uma estratégia que colocava os fãs em uma situação tão complicada. Mesmo sendo o nome principal da turnê, Michael tinha pouco poder sobre várias decisões que estavam sendo tomadas em seu nome. Isso era uma das coisas que mais irritava o cantor, principalmente porque ele já era uma das maiores estrelas do mundo naquele momento. Além disso, ainda tinha a questão do contrato com a Pepsi. Como parte do acordo de patrocínio, Michael precisava aparecer em 2 comerciais de televisão da marca. Um detalhe curioso é que, segundo algumas pessoas próximas, ele nem era um grande consumidor da bebida. Durante a gravação de um desses comerciais no Charm Stadium, em Los Angeles, no dia 27 de janeiro de 84, algo que deveria ser só uma gravação se transformou em um dos momentos mais assustadores da carreira de Michael Jackson. Uma falha nos efeitos pirotécnicos fez com que o cabelo dele pegasse fogo diante das câmeras. Em poucos segundos, a cena planejada virou um verdadeiro pesadelo. Michael sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo e precisou ser levado rapidamente para o hospital. Tudo foi registrado pelas câmeras. O acidente acabou sendo visto pelo mundo inteiro. O mais irônico é que tudo aconteceu por causa de um compromisso comercial que Michael nem tinha escolhido fazer. Depois do acidente, a Pepsi fez um acordo com Michael no valor de $1,5 milhão. O cantor decidiu doar todo o dinheiro para o Broadman Medical Center, hospital que cuidou dos seus ferimentos, mas apesar da grande doação, da imagem positiva que surgiu depois disso, o impacto daquele momento continuou com Michael por muitos anos. O dinheiro não apagaria o trauma que ele viveu. A Victor Tour começou no dia 6 de julho de 1984 e seguiu até 9 de dezembro daquele ano, passando por 55 shows nos Estados Unidos e no Canadá. No total, arrecadou cerca de $75 milhões, um valor enorme para a época, se tornando a turnê de maior bilheteria da história até aquele momento. Por qualquer ponto de vista, foi um sucesso gigantesco, mas quando a gente olha mais de perto, apesar de levar o nome dos Jackson, a verdade é que o show era praticamente todo construído em cima da carreira solo de Michael Jackson. O repertório era dominado pelos maiores sucessos de Thriller e Off the Wall. Músicas como Beat It, Billie Jean, Human Nature, Wanna Be Starting Something, Pretty Young Things, Rock With You,
Working Day Night eram os grandes momentos da noite. Os 2,5 milhões de ingressos vendidos na América do Norte não aconteceram só porque os Jackson estavam juntos novamente. As pessoas queriam ver Michael Jackson. Os irmãos estavam no palco, mas a grande atração, todo mundo sabia quem era. E o mais curioso é que nenhuma música do disco Victory, que dava nome à turnê, foi apresentada no palco. Isso deixou uma situação bem estranha. O projeto era divulgado como o grande retorno dos Jacksons, mas da prática dependia quase totalmente do sucesso que Michael tinha construído sozinho. Sem o impacto de Thriller, dificilmente aquela reunião teria causado tanta comoção ou movimentado tanto dinheiro. A música Thriller ficou de fora da Victor Tour. Michael não achava que a música funcionava com os irmãos. Ed Van Halen apareceu no palco em Dallas durante a apresentação de Beat It, criando um daqueles momentos que ficaram marcados na história do rock. Pessoas próximas a Michael naquela época contam que ele sempre dava o máximo em cada apresentação, porque esse era o seu jeito de trabalhar. Ele era um perfeccionista e não aceitava fazer nada pela metade. Mas por trás dos palcos, a situação era diferente. Michael se sentia cada vez mais desconfortável com tudo ao seu redor. As discussões sobre dinheiro, contratos e decisões criativas eram constantes. Os conflitos com seus irmãos aumentaram durante a turnê. E sua relação com seu pai, Joey Jackson, ficou ainda mais complicada. No último show da turnê, realizado no Dodger Stadium, em 9 de dezembro de 84, Michael fez o anúncio que surpreendeu sua família e toda a indústria da música na frente de milhões de fãs. Ele revelou que aquela seria a última vez que os Jackson se apresentariam juntos. Segundo os relatos da época, seus próprios irmãos não sabiam que Michael planejava fazer aquele anúncio naquele momento. E Michael deixou claro que queria seguir um novo caminho. O anúncio aumentou ainda mais a distância entre Michael e seus irmãos, criando uma separação que nunca foi totalmente resolvida. A Victor Tour ficou marcada pelos recordes de público, pelo dinheiro arrecadado e pelos grandes momentos no palco. Mas por trás de todo o sucesso, ela também representou o fim de uma fase importante na vida de Michael Jackson. Era a última grande ligação entre ele e o grupo que o revelou ao mundo. A partir dali, Michael deixaria de ser apenas um Jackson e seguiria como um artista completamente independente. Michael Jackson ainda construiria uma das maiores turnês solos da história, a Bad World Tour. Entre 87 e 88, foi um verdadeiro fenômeno. 123 shows em 15 países, reunindo cerca de 4,4 milhões de pessoas e se tornando naquela época a maior turnê mundial já feita por um artista solo. Foi nessa época que Michael finalmente conseguiu mostrar Thriller nos palcos do jeito que ele sempre imaginou, com suas coreografias marcantes, efeitos especiais e uma produção gigantesca. Ele transformou os shows em verdadeiros espetáculos. Dessa vez, tudo tinha sua identidade, sem as limitações e os conflitos que existiam durante a Victor Tour. Mas apesar de toda a grandiosidade da Bad Tour, aquele já era outro momento da carreira de Michael. Thriller já não era mais um álbum novo dominando o mundo. Ele já tinha se tornado um clássico. O sucesso ainda estava lá, mas aquela explosão inicial, aquele momento em que tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, já tinha passado. A Bad Tour foi resultado de um Michael mais experiente e com mais controle de sua própria arte. E essa é a diferença enorme entre 84 e 87. Em 84, Michael estava no auge absoluto. Thriller era o maior fenômeno cultural do planeta. Sua popularidade estava no ponto máximo e todo mundo queria ver o que ele faria a seguir. Aquela combinação perfeita entre o sucesso, momento histórico e impacto mundial aconteceu apenas uma vez. E uma oportunidade daquele tamanho nunca voltou a aparecer. A Thriller World Tour teria ter sido o momento perfeito da indústria da música. De um lado estava o álbum mais vendido de todos os tempos, do outro, o maior artista de sua geração no palco. E ao redor do mundo, milhões de fãs que estavam esperando para ver aquele fenômeno de perto. Tudo indicava que aquela turnê poderia se tornar a maior já feita até aquele momento, mudando para sempre o jeito como os shows eram produzidos e aumentando ainda mais o impacto de Thriller na cultura mundial. Mas essa oportunidade acabou sendo perdida por causa de um acordo feito em um restaurante de Nova York. Enquanto Michael Jackson pensava em seus planos para o futuro, Joey Jackson seguiu outro caminho. Depois da Victor Tour, Joey teria recebido cerca de 7 milhões de dólares, sua parte nos ganhos da turnê dos irmãos, além de outros acordos que ele fez durante as negociações. O próprio Michael Jackson decidiu doar
toda a sua parte pessoal da Victor Tour, cerca de 5 milhões de dólares, para instituições de caridade. Ele não ficou com nenhum dinheiro dos ganhos da turnê. Esse gesto mostrava algo que muitas pessoas próximas a ele já diziam naquela época. Michael não subia aos palcos pelo dinheiro. O que realmente motivava o artista era criar, inovar, entregar algo único para o público. Ele queria mostrar um espetáculo que tivesse a sua identidade, algo que ele sentiu que ele não conseguiu fazer durante a Victor Tour. A turnê solo de Thriller, que nunca aconteceu, continua sendo um dos maiores da história da música. Ela não deixou de existir por falta de ideias ou vontade de Michael. Na verdade, ela foi impedida antes mesmo de começar.